Olá, para você que nos acompanha aqui pelo portal R7, o Fala Brasileiro desta semana quer saber qual é a relação entre o brasileiro e a alimentação. Você já fez alguma dieta? Que tipo de dieta? Teve acompanhamento médico? Bom, a gente vai repercutir o resultado dessa pesquisa agora com o doutor Renato Zilli, que é endocrinologista, né, doutor? Sim. E alguns dados bem interessantes dessa pesquisa, né? A primeira pergunta que o Fala Brasileiro fez: você considera que está acima do seu peso ideal? 61% dos entrevistados disseram que sim, consideram, e a maioria mulher. Realmente as mulheres têm essa tendência a mais de ganho de peso ou é uma percepção delas, doutor? Então, muito boa essa pergunta. A gente sabe, então, que com o avanço das décadas, a gente tem mais pessoas obesas ou com sobrepeso. Então, a gente tinha 50%, hoje é quase 58% das pessoas, então bate muito bem com a pesquisa, que fala em 61%. E a gente sabe que as mulheres têm essa tendência, né? Tem estudos que falam que até 30% das mulheres são obesas. Então, a gente tem mais obesidade nas mulheres e realmente quase 60% da população é obesa ou com sobrepeso. Doutor, 38% dos entrevistados disseram que estão seguindo alguma dieta específica, mas tem um dado preocupante aqui, porque só 8% disseram que já consultaram um profissional de saúde antes de começar a dieta. Quais são os perigos de você mudar a sua rotina alimentar sem se consultar com um especialista? Então, hoje em dia a gente tem várias possibilidades, a gente tem internet, tem aplicativos, mas isso não substitui a avaliação de um profissional, de uma nutricionista. Então, quando a gente segue uma dieta muito restritiva, a gente tem alguns problemas possíveis. A mulher pode deixar de menstruar, ela pode levar a microfraturas nos ossos, né? Então a pessoa fica com uma sequela no osso, pode levar a déficit nutricional, pode diminuir a capacidade cognitiva da pessoa, cansaço. Então é importante você consultar. E quem tem diabetes e hipertensão, você pode, né, comendo muito sal, elevar a pressão ou inclusive aumentar o açúcar no sangue se for uma pessoa com diabetes. E hoje em dia, né, doutor, muita gente está usando medicamento para emagrecer. E, inclusive, o Fala Brasileiro também fez essa pergunta para os entrevistados. E 9% disseram que sim, estão tomando algum medicamento para emagrecer. Parece subestimado esse dado, né, doutor, visto que hoje tem mais possibilidades de medicamentos? A gente tem uma limitação no Brasil de medicações para perda de peso. A gente sabe que muitas pessoas acabam consumindo no mercado negro ou mesmo na internet, comprando medicações que não têm um efeito comprovado ou seguro, ou manipulados, né? Então a gente sabe que existe uma limitação no mercado e ao mesmo tempo algumas medicações são vendidas sem receita. Então tem muita gente que chega aqui no consultório realmente tomando medicação para perda de peso sem acompanhamento prévio. Isso leva um risco à saúde, né? Então muitas medicações, então a pessoa pode ter náusea, vômito, alteração de comportamento da medicação sem um acompanhamento com o médico. E, por exemplo, pode provocar um efeito sanfona também, porque fazer a dieta talvez não seja o mais difícil é manter esse peso, né? E quando a pessoa usa medicamento, talvez ela perca esse peso mais rapidamente, mas e depois para manter? Tem essa dificuldade também? A medicação ela ajuda, né? Então, principalmente quando a pessoa ela está compulsiva, né? Ela não consegue ter uma relação saudável com a comida, não adianta montar um plano alimentar, porque ela não vai conseguir seguir. Então, muita gente tem que tratar a questão emocional, a fome emocional da pessoa, para depois falar de dieta. Então a gente sabe que a perda de peso ela é um J. Então a pessoa vai perdendo cada vez menos com o tempo. Dois mecanismos são importantes no reganho de peso. Um é a compulsividade. Então a pessoa ela acaba ganhando peso porque o cérebro deixa a comida mais gostosa. Então você fala para a pessoa, não é para comer chocolate, você vai com mais vontade. Então isso não é um defeito de caráter, como as pessoas pensam, ou uma fraqueza. Na verdade é um mecanismo cerebral, né, um desbalanço de neurotransmissores. A segunda coisa que é importante é que a gente também diminui o gasto energético basal. Então a pessoa ela começa a precisar de menos energia para produzir calor. Então o corpo fica mais eficiente. Então por isso que as pessoas mantêm um plano restritivo e acabam não perdendo peso. Existem também outros estudos que mostram relação com as bactérias do intestino, né, que quanto mais a gente consome comida gordurosa, o rico em carboidrato, a gente inflama o hipotálamo, uma região do cérebro, e a gente muda o parâmetro do cérebro em relação ao peso. Então é importante, né, que a pessoa que quer emagrecer, ela entenda que ela tem que precisar mudar o meio ambiente. Porque se não tiver um meio ambiente saudável, eu naturalmente vou ficar mais sedentário, consumir comida muito calórica e é difícil manter um plano alimentar em longo prazo.
São muitos aspectos que envolvem, né, a alimentação, a perda de peso, não é apenas seguir uma dieta e ok, né, doutor? Agora, uma pergunta aqui que chama atenção também, você já tentou fazer uma dieta com pouca ingestão de carboidrato para emagrecer? 51% das pessoas disseram que sim, já tentaram. Essa realmente é uma estratégia eficaz e ela serve para todo mundo? Boa, então a gente sabe que a gente tem os 3 grupos de macronutrientes, a gente tem a proteína, o carboidrato e a gordura. Qual a melhor dieta? É aquela que você consegue fazer. Então tem pessoas que se adaptam à dieta com pouco carboidrato. O problema é que dentro do pouco carboidrato a gente tem várias possibilidades. Tem Duncan, tem Mediterrâneo, tem Atkins. Então dependendo da quantidade de carboidrato que você usa ou não, você tem a cetose, né, que a pessoa acaba consumindo a gordura. As dietas com pouco carboidrato, em curto prazo, elas emagrecem mais que uma dieta com restrição normal. Só que em médio prazo, os estudos mostram que a perda de peso é igual. As dietas com pouco carboidrato podem ser benéficas para algumas pessoas, por exemplo, que têm alteração no açúcar, né, ou que precisa de algum tipo de intervenção, então pode ser que seja necessário. Mas assim, a melhor dieta é aquela que a pessoa consegue fazer. Uhum. Então, para cada pessoa, realmente é uma estratégia que pode ser completamente diferente, né? Por isso que é muito difícil, às vezes, você pegar uma dieta da internet. Muitas pessoas pegam dieta da internet, fazem e não dá resultado, porque às vezes não é para o corpo dela, né? Não, e sim, o plano alimentar de agora pode ser que não seja o de depois. Então a gente sabe, por exemplo, se você consome gordura e carboidrato à noite, a gente tem um fenômeno chamado jet lag metabólico. Então isso vai fazer com que o cérebro ache que é mais cedo que você comeu do que na verdade, isso vai engordar mais. Então não é só a quantidade de calorias, é o horário que você consome, o tipo de caloria que você consome, a velocidade que você come, o nível de atividade física, então são muitos fatores que envolvem a perda ou ganho de peso. E hoje a alimentação também está muito relacionada às emoções, né, doutor? Tanto que a gente fez uma pergunta aqui no Fala Brasileiro e só 2% das pessoas disseram que já procuraram um psicólogo ou um terapeuta para tratar as emoções, né, e ajudar aí também a lidar com a alimentação. Pouquíssimas pessoas fizeram isso e acredito que mais pessoas tenham que fazer, né, doutor? Porque realmente a alimentação está ligada às emoções e de que forma? Boa, então a gente sabe que a mistura de carboidrato e açúcar, a gente sabe que a mistura de carboidrato e gordura ela pode ser tão viciante quanto cocaína nas áreas do cérebro. Então a pessoa acaba ficando viciada, né? Então ela acaba comendo as emoções. Então como é que a gente sabe se a fome ela é física, que é para alimentar o corpo, uma necessidade biológica, ou se ela é emocional? Então a fome física ela vem aos poucos, a fome emocional ela vem de repente. A fome física ela pede, você pode comer um prato de comida, a fome emocional ela pede um alimento específico, né, um chocolate. A fome física você se satisfaz, a emocional você come e não acaba nunca. E a fome emocional ela gera sentimentos de culpa e vergonha depois, que levam a um efeito compulsivo. Então se você pode trocar o que você quer comer por um prato de comida por uma maçã, na verdade é fome mesmo, né? Agora se tem que ser aquele chocolate, realmente é mais emocional. A gente sabe que quando as pessoas liberam as emoções, seja com trabalho corporal, seja com psicoterapia, a gente tem resultados que a gente diminui compulsividade em até 50%. Então é importante, antes da pessoa seguir um plano alimentar, ver quanto que ela desconta do seu estresse, da sua ansiedade, da sua frustração na comida. Né? E começar a redirecionar isso, porque se a pessoa não tiver outro foco de prazer, claro, para ela vai acabar voltando para a comida, que é fácil, a gente precisa comer, então vai procurar comidas calóricas que têm um efeito aditivo viciante. Muito boa essa dica, doutor. Muito obrigada, viu, pela participação aqui com a gente. E obrigada a você também que nos acompanha aqui pelo portal R7.